Por que diabos a máquina de café expresso do Henrique Altman tá chiando de novo como se fosse um umidificador do capeta? Murmurei, rastejando atrás do rack do servidor com uma lanterna na boca e uma banana velha, de 2 dias, no bolso. Aquela desgraça de máquina estava ligada no mesmo disjuntor do sistema de climatização da ala leste. Só descobri isso depois da famosa queda de energia provocada por um café com leite em 2011. Claro que ninguém nunca documentou esse tipo de coisa. Ninguém além de mim, aliás, documentava qualquer coisa por aqui. Mas eu lembrava. Lembro de tudo. Aquele dia começou igual a todos os outros dos últimos 21 anos. Eu, Márcia Helena Duarte, destrancando a porta do escritório às 6h47 da manhã, 23 minutos antes da abertura oficial, com a chave de latão original que me entregaram em 2002. Lubrificava aquela chave 2 vezes por ano. Você se surpreenderia com a quantidade de executivo engravatado que não consegue girar uma chave se a fechadura faz um rangido. Já acham que quebrou, igualzinho ao bom senso deles. A equipe de limpeza deixou chiclete de novo na pia. Alguém da área de produto esqueceu um sushi na mini geladeira no fim de semana. O chá gelado artesanal explodiu. Tecnicamente, nada disso está na minha descrição de cargo. Nem o contrato menciona. Mas adivinha quem raspou algas da geladeira inteligente usando um calendário encadernado e uma espátula de plástico? Pois é. Tinha dia que eu me sentia a versão humana da fita crepe. Mantinha tudo no lugar, sem alarde. E como tudo que a gente acostuma, só percebem quando quebra. O Henrique, o CEO, achava que eu ainda era da recepção, mesmo com meu cartão escrito gerente de instalações e operações. E minha caixa de entrada? Mais de 3.200 e-mails não lidos. Tudo urgente, claro, de gente que mal sabia trocar um cartucho de toner, quanto mais salvar a própria vida digital. A coisa só degringolou de vez quando chegou a nova diretora de RH, Carla. Recém-saída da pós, cheia de dentes e tendências. Um dia me perguntou onde ligava o cabo Ethernet. Falei, na parede, querida, e se continuar nesse ritmo, seu desempenho vai para o mesmo buraco. Ela não riu. Não sou influenciadora no TikTok, mas tenho certeza de que 97% das pessoas que ouvem essa história também não me seguem. É igual num amigo secreto, gastronômico de mãos abanando e ainda sair com um pote de sorvete cheio de estrogonofe. Então, faz o favor, clica no botão de inscrição, isso mantém as luzes acesas e minha vingança do bem fluindo. Mas voltando à bagunça. Nunca estudei em faculdade com nome de sobrenome gringo, não usava blazer que custava mais que meu carro, mas eu conhecia aquele prédio. Não como um síndico conhece, mas como a gente conhece um cachorro velho. Sabia quais canos resmungavam antes da chuva, qual termostato surtava quando a umidade batia 70% e onde a caixa de fusíveis rangia como se fosse uma casinha de boneca assombrada se você abrisse rápido demais. Mantive aquela empresa de pé em meio a apagões, enchentes nos banheiros e 3 CEOs que tomaram decisões mais tortas que pizza sem recheio. E eles esqueceram. Sem bilhete, sem bônus, sem nenhum mísero obrigado rabiscado num post-it. Só uma vez recebi algo. Fiquei até tarde para desentupir pessoalmente o banheiro feminino depois que alguém deixou o crachá cair dentro. Nem me pergunte como. O antigo VP financeiro me deu metade de uma barra de proteína e disse: "Você é uma santa, Márcia. Meu nome é Márcia." Mas desisti de corrigir depois de um tempo. Não era sobre bancar a heroína, era só sobre fazer o certo. Aquele contrato de locação que nos deu acesso a um imóvel nobre no centro por 1/10 do preço de mercado, eu negociei. Na época, a gente mal conseguia que o proprietário retornasse uma ligação. A empresa tinha 5 funcionários e uma máquina de fax presa com chiclete. O Ricardo, o fundador, me pediu para assinar como fiadora. Que nada, assinei tudo no meu nome. Ninguém ali tinha crédito, nem liguei, eles eram como família. E como toda boa família, esqueceram quem mantinha a luz acesa. Você já entrou numa sala que gerenciou por décadas e de repente percebeu que só lembram de você quando a impressora trava ou aparece rato na copa? Essa era eu. Invisível até o ventilador ser atingido pela matéria orgânica, se é que você me entende.
Aí eu virava a avó, zeladora e salvadora do ar-condicionado, tudo ao mesmo tempo. O aparelho parava, chama a rainha Márcia, a salvadora do suor. Pois é, eu continuava aparecendo, silenciosa, eficiente, mais constante que o cheiro de café queimado. Até que chegou a fatídica segunda-feira. O RH disparou um e-mail para todo mundo. Oportunidades de realinhamento estratégico. Traduzindo do RHnês, vamos passar a navalha. Meu estômago gelou. Eu já vi CEO chorando no Bela Vista Lanches depois de demissão. Eu sabia o que vinha. Eu era a próxima e não ia chorar. Comecei a lembrar tudo que eles esqueceram que me deviam, e desta vez não ia limpar a bagunça de ninguém. O convite chegou às 4h58 da tarde, justo quando eu raspava um pastel seco do vidro de cobre da bancada. Assunto: sincronização rápida com RH. Sem contexto, sem explicação. Só caiu no calendário como cocô na tigela de ponche. Cheguei na manhã seguinte, pontual como sempre, com meu cardigã cinza. Aquele com um buraco no cotovelo e uma mancha no formato do estado de Goiás. Aquele cardigã já tinha visto 3 CEOs, um incêndio no andar e um chá de bebê que terminou em divórcio. Minha armadura. Carla já me esperava na sala de conferência B, sorrindo como madrasta de filme ruim. Ao lado dela, um cara que nunca vi na vida. Cabelo liso, sapato brilhando e uma pasta que ele acariciava como se tivesse a cura da dengue dentro. Márcia, obrigada por vir, disse ela, toda animadinha. Queríamos bater um papo sobre reestruturação. Aquela palavra me bateu mais forte que um chinelo de vó. Já ajudei muita gente a traduzir esse discurso. Segurei mãos trêmulas, consolo em demissões, dei suporte com lágrimas e chá de camomila. Sabia a coreografia. Sorriso, pasta, pedido de desculpas que não era desculpa. Estamos indo em uma nova direção, disse ela. Eu a encarei. Esta direção não me incluía. Hein? Silêncio. Pasta deslizada sobre a mesa. Dentro, um pacote de indenização mais genérico que mensagem de Feliz Ano Novo em grupo de família. 3 meses de salário, cláusula de sigilo, plano de saúde até o fim do mês. Uau! Nem acertaram meu nome na carta, me chamaram de Márcia J. Duerte. 21 anos, nem soletrar sabiam? Estamos pedindo o seu crachá e as chaves hoje, disse o advogado, sem emoção, e qualquer propriedade da empresa em sua posse. Respirei fundo, como quem abre uma parede de gesso com a testa. Enfiei a mão na bolsa e larguei o crachá como se fosse ficha de pôquer. Depois as chaves. Às 11, todas etiquetadas com minha letra de 2002, de quando eu ficava até tarde reprogramando as fechaduras. Tem certeza? Perguntei, olhando fixamente para Carla. Ela piscou. Desculpe, tem certeza de que quer isso? Última chance. Ela fez aquela cara de RH, simpática, sem graça, falsa igual margarina light. Não é pessoal. Tem certeza que não é? Murmurei, já de pé. Lembrem-se, vocês não podem demitir o que nunca entenderam. Saí antes de incinerar aquele lugar só com o olhar. Do lado de fora, o sol queimava. A cidade zumbia. Eu, entorpecida. Não chorei, não na frente deles. Não depois de 21 anos apagando incêndio, trocando toner, acalmando estagiário em crise. Queriam me esquecer? Tudo bem. Mas esqueceram demais. Não fui direto para casa. Estacionei no pátio de um mercado da Vila Mariana. Desliguei o celular e, respirando fundo, liguei para o Rodrigo. O Rodrigo era filho do meu antigo vizinho. Cresceu cortando a grama do meu quintal com aquele cortador barulhento que parecia querer desmontar a cada uso. Hoje em dia é advogado imobiliário, vive com um fone Bluetooth colado na orelha e dá pulos nervosos sempre que alguém menciona arbitragem. Ele atendeu no segundo toque.
Márcia, tá tudo bem? Não tá, mas vai ficar. Lembra daquele contrato que a gente assinou lá em 2002? Silêncio. Depois, um assobio baixinho. Ah, aquele contrato. É, esse mesmo. Eles sabem? Pela primeira vez no dia dei um sorriso, mas não um daqueles sorrisos fofinhos de propaganda de iogurte. Era um sorriso afiado, tipo faca de churrasco. Eles só pediram as chaves, eu disse. Então, acho que está na hora de entregar tudo o que eles pediram. Minha casa cheirava a promessa de limão e filme antigo da sessão da tarde. Meu jeitinho particular de manter a sanidade num mundo que vive caindo aos pedaços. Larguei a bolsa perto da porta, tirei os sapatos e fui direto para o armário do corredor. Lá ficava a tal da pasta, reservada para quando alguém resolvesse fazer alguma besteira. Nunca achei que fosse precisar abrir, mas cá estamos. A pasta era rosa choque, com uma etiqueta escrita em caneta permanente. Contrato de locação. Apenas Márcia, 2002. Tirei com o mesmo cuidado que a gente tem para esquentar comida em pote plástico achando que vai explodir no micro-ondas. Dentro estavam o contrato de locação original, 7 aditivos, um recibo do tapete que comprei para o hall antes mesmo de ter grana para os móveis e 3 post-its rabiscados pelo filho dos fundadores, da época em que o escritório era só uma salinha em cima de uma lanchonete tailandesa na Zona Sul. Há 21 anos, eles não conseguiriam assinar um contrato nem com a ajuda de todos os santos. Sem crédito, sem renda, um notebook velho e uma linha de fax que fazia um barulho esquisito, tipo guaxinim gripado, o Ricardo, fundador da Vitalidade Urbana, sentou-se comigo num Bela Vista Lanches e disse: Márcia, se você não assinar como fiadora, a gente vai ter que trabalhar na minha garagem. Minha esposa vai me matar. Eu não assinei como fiadora. Assinei tudo sozinha. Só até a gente se recuperar. Ele disse que nunca mais tivemos aquela conversa porque, depois disso, sempre fui eu quem renovou o contrato. Eu que lidava com o síndico, eu que coordenava as instalações do ar-condicionado, a troca do carpete, o cheiro esquisito na doçura natural, que na verdade era um esquilo morto dentro do isolamento acústico. Nunca tiraram meu nome do contrato, nem sequer pediram. Sentei na mesa da cozinha, abri um Guaraná Antártica Diet e comecei a ler como se minha dignidade estivesse enterrada ali, em algum canto das letras miúdas. Página 12, seção 9b. A renovação do contrato de locação exige notificação por escrito com até 30 dias de antecedência ao vencimento. Pesquei. Li de novo. Aí verifiquei a data de vencimento. 1º de agosto. E hoje era 3 de agosto. 2 dias de atraso. Eles não renovaram. Nem mandaram um e-mail, nem um sussurro do jurídico, nem um zap da Carla do RH, nenhuma ligação desesperada falando de zoneamento ou cláusula de contrato. Estavam tão ocupados se cumprimentando, batendo nos próprios ombros, trocando cargos como figurinha repetida, que deixaram passar o prazo mais importante da existência física da empresa. Me encostei na cadeira. Um sorriso lento, daquele que começa no canto da boca e termina no umbigo, se abriu no meu rosto. Daqueles sorrisos que você dá quando o universo resolve jogar no seu time. Não era só porque me demitiram. Era como me demitiram. Como se eu fosse uma daquelas manchas na janela do banheiro que ninguém quer limpar. Como se eu fosse só mais uma mulher de meia-idade descartável com uma pasta cheia de papelada jurássica. Mas olhe só, minhas velharias controlavam aquele prédio inteiro. Eles esqueceram que eu ainda era inquilina legal e agora, tecnicamente, eram invasores, com máquina de café expresso e tudo. Peguei o celular e comecei a rolar a tela. A apólice do seguro ainda estava no meu nome. O contrato da climatização, renovado no ano passado direto do meu e-mail. Os serviços de limpeza só apareciam porque eu mandava mensagem para o gerente todo mês pelo Pix com fundo de renovação do prédio.
Até os serviços públicos estavam no meu CNPJ, criado lá em 2005. Naquela época, a energia caía toda vez que alguém ligava um micro-ondas junto com a impressora. Tudo ainda passava por mim. Eu podia avisar, podia mandar um e-mail com o contrato anexo e um título tipo "Oi, esqueci de um negocinho". Mas, sinceramente, não era o que eles fariam se a situação fosse invertida. Eles já estariam na metade do caminho para me trocar por uma estagiária novinha que não sabe resetar o disjuntor sem pedir ajuda para o Google. Então, fechei a pasta do contrato. Servi outro Guaraná Antártica Diet e decidi, pela primeira vez em 20 anos, ficar quieta. Deixei a Márcia sentir o silêncio. Deixei ela tropeçar na própria arrogância. Deixei a máquina de café ser o primeiro sinal de alerta, porque agora eram eles que estavam invadindo, e eu tinha a papelada para provar. Coloquei meus sapatos de salto, os de igreja mesmo, que fazem barulho tipo o tamanco de feira no piso de mármore, e fui até a reunião com o síndico. Eu queria que todo mundo soubesse que eu estava chegando. Tomás, o gerente do imóvel, levantou os olhos do monitor quando me viu entrando no escritório do quarto andar. Era o tipo de homem que sempre cheirava a tinta de impressora e tinha uns 17 marcadores de texto na mesa. Provavelmente usava 3 no máximo. "Márcia?", disse ele, surpreso. "Não achei que te veria por aqui de novo." Sorri. "Digamos que estou aqui como peça de museu." Ele inclinou a cabeça, tipo cachorro curioso. Sentei, abri minha pasta e entreguei o contrato de locação completo, com todas as emendas originais impecáveis. Até o post-it em que o fundador, o Ricardo, rabiscou um pastel voador na reunião de 2009. "Quero confirmar uma coisa", falei. "Nenhum pedido formal de renovação foi enviado até 1º de julho, certo?" Ele piscou e começou a digitar como se o teclado fosse devolver dinheiro. "Não, da empresa não. Nada no sistema. Achei que estavam renovando mês a mês enquanto negociavam um novo contrato, mas oficialmente não recebemos nada." Assenti, mais calma que estátua de cemitério. Ótimo, porque segundo a cláusula 9b, o contrato vira mensal se ninguém enviar aviso formal. Tomás se recostou, a cadeira fez aquele rangido de junta velha. "Tecnicamente, sim, está correto." Puxei outro documento da bolsa, devagarzinho. Papel timbrado, daqueles grossos com relevo dourado. Gostaria de notificá-lo formalmente sobre a rescisão do contrato de locação, válido em 30 dias. As sobrancelhas dele subiram tanto que quase bateram no ventilador. "Peraí, vocês vão rescindir?" "Isso mesmo. Pela lei, eles perderam o prazo de renovação, e eu já fechei com um inquilino novo." Ele engoliu seco. "Eles sabem disso?" "Ainda não, mas vão saber." O novo inquilino era uma startup de bem-estar chamada Sociedade Veloz. Gente jovem, com dinheiro de investidor, desesperada por um espaço no centro para instalar uma parede de sal rosa do Himalaia e umas torneiras que filtram até pensamento negativo. Conheci a fundadora numa feira de orgânicos, enquanto comprava umas batidas de tox. Ela ofereceu 3 vezes o valor do aluguel atual. Tomás passou a mão pelos cabelos ralos. "Isso vai dar um nó." "Nó foi o que eles deixaram depois de 2 décadas de lealdade", retruquei. Saí antes que ele fizesse mais perguntas. Em casa, abri meu notebook, criei um novo documento jurídico e preenchi tudo com calma. Autora: Márcia Helena Duarte. Adler, ocupante atual da sala 2121. Motivo do despejo: não renovação contratual, violação material e sublocação não autorizada. Descobri que alugaram uma sala administrativa para um consultor de criptomoedas sem me dizer um A. Mais um pequeno descuido. Registrei o processo online no portal da prefeitura. Paguei uma taxa a mais para agilizar. O e-mail de confirmação chegou na minha caixa de entrada com um plim tão satisfatório que me senti mais viva que a Botox depois de 3 sessões de CrossFit. Como um relógio suíço, o RH me mandou um e-mail. Assunto:
Solicitação de confirmação de devolução de bens. Prezada Márcia, esperamos que esteja bem. Entramos em contato para confirmar a devolução de todos os bens da empresa, incluindo documentos, chaves, crachás e outros ativos físicos ou digitais pertencentes à Vitalidade Urbana. Favor responder para concluir a conclusão. Abraço, Carla. Nem pisquei. Cliquei em responder a todos, porque eu sei que a Carla adora colocar meia empresa em cópia para fingir que estou ocupada. Minha resposta? Sim, inclusive aqueles que você nem lembrava que eu tinha. Cliquei em enviar e me recostei. Aquele prédio já significou muito para mim. Vi ele crescer do drywall e da fiação bagunçada até virar um lugar polido, moderno. Almocei mais vezes na recepção do que na minha própria cozinha. Ri com os estagiários. Chorei quando perdi meu cachorro e alguém deixou flores na copa. Mas o amor tem limite, e o meu acabou 2 dias depois de empurrarem aquela pasta para cima de mim. Não era só vingança, era justiça, com gosto de café requentado. 2 dias depois, estava no meu solário regando meu lírio da paz com uma mão e segurando a carta registrada com a outra. Envelope pesado, assinatura feita na tinta, selado com o carimbo oficial da prefeitura e tudo. Autora, Márcia Helena Duarte. Ré, nome da empresa, Sala 2121. Assunto, aviso de rescisão e exigência de desocupação. Meu nome em negrito, no topo da página. Parecia cena de novela das 9, só que em vez de morte, era uma ressurreição. De moletom e chinelo ortopédico, mas ainda assim, ressurreição. Do outro lado da cidade, a mesma carta chegou à recepção por volta das 9h13 da manhã. Tomás enviou por Sedex 10 e mandou uma cópia por e-mail, só por precaução. 30 dias de aviso prévio. O inquilino não renovou. Nova ocupação agendada. Favor desocupar ou responder judicialmente. Só que a recepcionista do dia era temporária. O crachá dela dizia Amanda, escrito com caneta glitter rosa. Provavelmente achou que era spam. Jogou no lixo reciclável entre uma caixa de barrinhas vencidas e uma encadernação quebrada. Enquanto isso, lá no andar de cima, na sala executiva, a galera da chefia estava ocupada exibindo seus egos como se estivessem em um desfile de vaidades. Conversa fiada sobre IPO, rebranding e uma apresentação meio esquisita sobre disrupção de verticais, seja lá o que isso quer dizer. Vi depois os slides no LinkedIn. Tinha aquela clássica foto de banco de imagens, uma mulher rindo sozinha enquanto comia salada e apontava para um quadro branco. Puro material revolucionário. Só que não. Eles estavam tão afogados na própria sopa de ambição que nem perceberam a maré baixando. Eu, por outro lado, estava sentada no sofá, relendo o aviso. Não porque duvidasse da legalidade. O Rodrigo, meu advogado, tinha deixado o documento à prova de bala. Eu só precisava sentir o peso, o impacto. Aquilo não era mais uma briguinha no setor de RH. Era uma bomba relógio burocrática embrulhada com fita vermelha. E fui eu quem acendeu o pavio. Houve um momento, talvez uns 20 segundos, em que a culpa tentou bater na porta. Aquele prédio já tinha sido meu segundo lar. Eu mesma tinha colado os pedaços quando ele trincou, contido os barulhos esquisitos e mantido tudo funcionando com alma e calor. Vi casamentos sendo anunciados ali, gente engravidando, paixões explodindo e implodindo com a mesma intensidade. Já foi importante. Hoje, só uma caixa cheia de gente que acha que legado é sinônimo de lento. Guardei o aviso de volta no envelope e o coloquei no meu arquivo, logo atrás dos meus papéis de divórcio e de 2 multas de estacionamento que guardei só de pirraça. Foi aí que meu celular vibrou. Era o Daniel, o cara das instalações. E aí, tudo bem? Tem algo estranho rolando aqui. A recepção recebeu um negócio judicial, mas ninguém comenta nada. O ambiente tá esquisito. Daniel era um dos bons.
quieto na dele, sabia trocar um reator fluorescente sem fazer cena. Uma vez até me ajudou a tirar um gambá do forro da sala de descanso. Quase respondi que estava tudo sob controle. Mas parecia mentira demais, então mandei uma mensagem para mim mesma, só para aliviar. Tô melhor do que nunca, Daniel. Finalmente estou sendo ouvida. Ele não respondeu de cara, provavelmente ainda tentando entender a fofoca fervendo. Imaginei o caos, os executivos achando que a carta era erro de sistema, pegadinha ou culpa de algum fornecedor. Eles adoravam empurrar a responsabilidade como quem terceiriza a limpeza do banheiro. Mas o pavio estava aceso e eu já tinha escondido os fósforos, a gasolina e o extintor de incêndio longe o bastante para garantir que ninguém alcançasse. A sala de reuniões do Rodrigo cheirava a café queimado e ambição invernizada. Plantas de plástico nos cantos, um daqueles pôsteres motivacionais com a palavra sucesso sobre a foto de um alpinista à beira da morte. Rodrigo estava à minha frente, com um terno azul risca de giz que o fazia parecer um boneco de ventríloco e tenso. Mas suas mãos estavam firmes ao deslizar o contrato final de transferência de locação pela mesa. É só assinar aqui, sob o nome da lei, e de novo na página 4. Como parte autorizadora. Ele hesitou, a caneta na mão. Ainda tá decidida? Olhei o papel. Era frio, direto, quase cruel. No topo, o sorriso da Carla do RH. Novo inquilino, Sociedade Veloz. Data de vigência, 31 de agosto, meio-dia. Valor, R$ 12.800 por mês. Contrato líquido triplo, por 5 anos. Assinatura, Márcia Helena Duarte. Peguei a caneta. Rodrigo nem perguntou por que demorei tanto para fazer isso. A ponta riscou a folha como uma guilhotina, e, num piscar de olhos, 21 anos de memória institucional foram entregues a uma startup de palestrinha, com um mural motivacional do Pinterest. Rodrigo suspirou. Vou entregar isso ao administrador do imóvel ainda hoje. O juiz já autorizou o despejo. Você receberá a confirmação em até 48 horas. Levantei uma sobrancelha. Eles têm mesmo 48 horas para sair? Ele assentiu. A partir da hora que o aviso for colado na porta, sem apelação, sem chororô. Eles perderam o prazo de renovação, assinaram irregularmente e ignoraram todos os documentos de rescisão. Você só deu a corda, eles mesmos montaram a forca. Saí com uma cópia dos documentos cuidadosamente guardada numa pasta de papel pardo com o rótulo Encerramento. Não era vingança, era encerramento. Um desfecho limpo e cirúrgico para 2 décadas de invisibilidade enquanto eu segurava aquele teto nas costas. Mais tarde, naquela noite, entrei no carro e dirigi rumo ao centro. A cidade parecia outra noite, mais brilhante, mais fria. Tipo aquelas vitrines de shopping, bonitas por fora, vazias por dentro. Estacionei do outro lado da rua do prédio. Motor desligado, faróis apagados. Só observando. As luzes do andar executivo ainda estavam acesas, provavelmente queimando milhares de reais com hora extra e sushi requentado. Carla devia estar preparando mais um PowerPoint sobre cultura interna. O CEO, o Henrique Altman, talvez estivesse num canto ensaiando seu discurso de investidor com um uísque numa mão e uma mentira na outra. Dei um gole no meu café do posto e abaixei o vidro da janela. O prédio estava lá, todo aceso, parecendo vitrine de loja em véspera de Natal, iluminado, bonito e totalmente alheio ao que estava por vir. Olhei para a suíte 221, o canto onde antes era meu reino, agora ocupado por um gerente de projetos que acha que HVAC é nome de playlist de spa. Sorri. Não de deboche, nem de alegria.
Era o sorriso de quem assiste a um caminhão desgovernado vindo em câmera lenta em direção a alguém distraído digitando no celular. Eles não tinham ideia de que na manhã seguinte, o oficial de justiça estaria colando um aviso fluorescente na porta de vidro. 48 horas. Cada cadeira de yoga, cada quadro branco com um brainstorming ridículo, tudo seria carregado num caminhão de mudança. Fiquei ali até as luzes começarem a apagar. Depois, dirigi para casa. Janela aberta, vento no cabelo, pasta no banco do carona e uma paz que eu não sentia desde 2003. Naquela época, aprendi que gratidão tem data de validade. Mas a vantagem é eterna. Exatamente às 8h03 da manhã, Carla entrou no prédio como se fosse modelo de vitrine da Riachuelo. Café com leite desnatado na mão, sapatos bege batendo no chão como se fossem aplausos invisíveis, parou na recepção e deu um sorriso sarcástico para Amanda, a recepcionista temporária. Alguma mensagem? Amanda piscou. Ah, sim, algo estranho na porta do CEO. Carla revirou os olhos. Provavelmente achou que fosse mais um bilhetinho agressivinho. Semana passada, alguém colou um meme do Danny DeVito no termostato depois que subiram a temperatura para 28 graus. Às 8h07, ela estava no segundo andar. Às 8h08, diante da porta do CEO, com o queixo caído como uma python vendo uma churrasqueira acesa. Aviso de despejo fluorescente, encapado com plástico transparente, lacrado com zíper na maçaneta. Aviso de desocupação do imóvel por violação do contrato de locação, 48 horas. Ela puxou o celular, os dedos tremendo como se tivesse tomado 3 litros de chá gelado artesanal. Ligou para a segurança. Tentou arrancar o aviso do vidro, mas o papel ficou ali, firme como sentença judicial. Às 8h30, o Henrique Altman apareceu, sem fazer a barba e com o Bluetooth na orelha. Achou que ia resolver mais uma confusão de fim de trimestre. Em vez disso, encontrou Carla andando em círculos, a equipe de marketing observando e um documento legal grudado na porta, feito aviso de cancelamento em reality show. Ele leu o papel, piscou uma vez, depois outra. Às 9h02, o telefone tocou. Era Tomás, o administrador do imóvel. Senhor Altman, aqui é o Tomás, só confirmando a execução da rescisão contratual. Enviamos por carta registrada e e-mail há mais de 2 semanas. Como não houve resposta, consideramos o silêncio como consentimento. Consentimento? Rosnou Altman. Claro. Quem ignora uma notificação legal de 30 dias sem querer, né? Respondeu Tomás, com aquele tom de ironia que só gerente de imóvel sabe dar. Às 9h10, o pânico bateu de vez. Um a um, os executivos foram entrando e encarando o papel fluorescente como se fosse uma granada. O RH organizou uma reunião de emergência na sala de vidro, aquela transparência mais literal do que simbólica. Fecharam as persianas pela metade, mas esqueceram que a parte de baixo ainda dava vista para o resto do andar. Todo mundo assistiu ao colapso deles como se fosse final do BBB. Às 10h15, alguém finalmente descobriu quem foi que puxou o fio dessa bomba. Carla abriu o notebook e localizou os documentos judiciais digitalizados, anexados naquele e-mail que todo mundo fingiu que não viu. Lá estava, mais claro que água de filtro novo. A autora, Márcia Helena Duarte. Ela sussurrou. Márcia? Com um frio na espinha. Daniel, do setor de manutenção, Deus o tenha, só balançou a cabeça solenemente na sala de descanso. Eu falei que tinha caroço nesse angu. Enquanto isso, eu estava na minha casa, esparramada no sofá. Gato ronronando no colo, minha infusão de chá gelado artesanal na mesinha e o celular vibrando mais do que liquidificador batendo gelo. A primeira mensagem veio do Rodrigo, o advogado. Tá feito, chamaram a segurança do prédio, o oficial de justiça chega amanhã. Você é uma lenda. Aí, o Daniel mandou. Estão parecendo formiga no micro-ondas, orgulhoso de você.
Logo em seguida, um blogzinho de negócios lá do centro postou uma manchete sensacionalista. Startup é despejada após crise interna. Rumores apontam má gestão. Não citaram meu nome, mas os fofoqueiros nos comentários ligaram os pontos rapidinho. Teve até quem postou uma foto tremida do aviso de despejo. Um comentou: a gerente deles não tá lá há tipo uns 20 anos. Outro respondeu: mas elas sabiam onde os corpos estavam enterrados. Tomei meu chá e sorri. Foram mais de 2 décadas atolada em tarefa invisível e pepino alheio. Ninguém nunca me deu uma florzinha sequer no dia do administrador. Ninguém viu quando fiquei até às 9 da noite reiniciando o roteador com uma caneta Bic. Mas agora estavam reparando. Só não sabiam que o espetáculo nem tinha começado ainda. A ligação veio às 7h42 da noite. Eu estava no auge da minha organização por ordem alfabética da prateleira de temperos. Porque se a vida tá um caos, o orégano precisa estar entre o noz moscada e o páprica. A tela do celular acendeu com um nome que eu não via desde aquela festa de fim de ano em que ele esqueceu o meu. Henrique Altman, CEO. Deixei tocar 2, 3 vezes. Atendi na 4ª. Márcia falando? Ele nem disse boa noite. Que diabo está acontecendo? Você não pode fazer isso! A voz dele parecia de um adolescente pego fumando escondido. Coloquei no viva-voz, servi uma taça de vinho e me encostei no balcão como quem vai assistir ao episódio final da novela. Posso sim, falei, mais calma que faxineira na sexta-noite com a casa limpa. Leia seu contrato de locação. Você está despejando uma empresa inteira. Sabe como isso soa? O conselho está surtando. A imprensa está em cima feito urubu em cima de carniça. Os investidores... Interrompi com um suspiro. Henrique, deixa eu te cortar rapidinho. Você demitiu quem tinha as chaves, a pessoa que carregava a memória viva da empresa, e nem perguntou quem assinava os contratos. Presumimos que... Aí é que tá, você presumiu tudo. Sobre mim, sobre a empresa, sobre o meu valor. Do outro lado, silêncio. Só dava para ouvir a respiração dele ficando mais curta. Pressão deve ter subido mais que aluguel na Vila Madalena. Você pegou a gente de surpresa, tentou ele se fazendo de vítima. Não, respondi. Eu é que fui pega de surpresa. A diferença é que eu vim preparada. Abri meu e-mail. Digitei uma nova mensagem. Para Henrique Altman. cc jurídico@vitalidadeUrbana.com.br. Carla RH, Daniel, manutenção. Assunto: propriedade da empresa, conforme solicitado. Anexei o contrato de locação original, com todas as cláusulas, adendos, alterações e violações. O pacote completo. Assinado em PDF por MJH. Cliquei em enviar enquanto ele ainda bufava no telefone. Isso vai voltar contra você, ele rosnou. A diretoria vai fazer o que sempre faz, falei, girando meu vinho. Talvez te joguem para os leões se tiverem fome, mas não vão me ligar porque quem tá com a papelada sou eu, e a Sociedade Veloz já pagou os 2 primeiros meses de aluguel. Silêncio. E só para deixar claro, eu não vendi a empresa. Só parei de carregá-la nas costas. A linha ficou muda. Depois, ele desligou. Fiquei ali parada, sem sorrir, sem dar risadinha de deboche, só sentindo o peso dos anos escorrer pelas minhas costas como tinta velha numa parede lavada pela chuva. Na segunda seguinte, os novos inquilinos começariam a se mudar. A Sociedade Veloz já tinha até pendurado uma faixa na entrada. Sua nova energia começa aqui. Não era meu estilo, mas eles sabiam ler contrato e pagavam em dia. Enquanto isso, o time antigo ainda caçava espaço em qualquer canto que não fosse sala de conferência de shopping ou o AP de luxo do CEO, onde nem o Wi-Fi funcionava direito. Ergui meu copo para a cozinha vazia. Aos finais, às reviravoltas e a ser subestimada até virar o jogo.
Eles queriam a empresa de volta. Eu só devolvi, com juros. Na sexta de manhã, estavam em modo pânico, ligando para todo dono de prédio num raio de 16 quilômetros, tipo missionário atrás de alma. Rolava até boato de que tentaram subornar o Tomás, o administrador do imóvel, com ingresso para o show da Sandy Júnior e promessa de parceria de bem-estar corporativo, seja lá o que isso signifique. Mas já era tarde. O contrato com a Sociedade Veloz já estava assinado, carimbado e emoldurado na parede do novo escritório. A fundadora já escolhia papel de parede com estampa de eucalipto e frases motivacionais tipo "Você é sua melhor versão". Enquanto isso, a ex-empresa foi despejada igual República Universitária que esqueceu de pagar aluguel por 6 meses. Na segunda-feira, o dia amanheceu lindo. Céu azul, passarinho cantando e eu na varanda, café preto na caneca e rádio antigo tocando Legião Urbana. Lá embaixo, 4 quarteirões dali, o caos reinava. Os ex-queridinhos do centro arrastavam cadeira ergonômica e cápsula de café quebrada até um caminhão de mudança caindo aos pedaços. A Carla, usando óculos escuros maiores que o ego, berrava no telefone como se estivesse resolvendo conflito diplomático. Um papel grudado no caminhão dizia "Realocação estratégica". Boa tentativa. Uma multidão assistia, filmava e comentava. Aí veio a cena digna de Oscar. Henrique Altman, de terno bege suado, rosto vermelho, surtou. Pegou uma cadeira dobrável e jogou no caminhão. O barulho ecoou nos prédios vizinhos como tapa em novela das 9. Alguém postou o vídeo com a legenda "Quando o karma da sua empresa chega antes do IPO". 3 horas depois, já era viral no Tapa Digital, Fiasco Geral e Vale da Vergonha Alheia. Os comentários? Impiedosos. Foi expulso ou o ego dele que bateu em retirada? Arremesso de cadeira, nova habilidade de CEO em tempos de crise. Alguém avisa que jogar móvel não muda a lei de zoneamento? De volta à minha casa, a campainha tocou. Era um entregador com uma cesta embrulhada em celofano, frutas orgânicas, chá de lavanda e balinhas de cúrcuma. Um bilhete escrito à mão. Márcia, obrigado pelo espaço e pela história. Vamos cuidar bem dela. Equipe Sociedade Veloz. Eu ri, de verdade. Gargalhei sozinha pela primeira vez em muito tempo. Coloquei a cesta na cozinha, peguei uma sangria gelada e fui até o corredor. Na parede, entre fotos da família e meu primeiro contra-cheque de 1981, estava pendurado um pequeno gancho de latão. Abri a gaveta. Lá dentro, a única coisa que guardei. A chave original do escritório. Sem placa, sem pompa. Só memória. Pendurei como troféu. Não porque ela ainda abrisse alguma porta, mas porque um dia ela abriu todas. E agora fechava o capítulo exatamente como eu queria, discretamente, legalmente e para sempre. Agora me diz, a Márcia fez bem em se vingar ao ser demitida? Escreve aí nos comentários. E me diz também, de 0 a 10, que nota você daria para essa história? E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, para que possamos trazer para vocês mais histórias interessantes. Obrigado por terem lido até aqui Lendas da Copa. Inscrevam-se para mais caos. Quem sabe a próxima história faça seu gerente derramar o café na calça de medo.